Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu fiz um mapa para uma jovem e assim que ela recebeu esse mapa e começou a ler, ela me mandou várias perguntas e entre elas estava uma pergunta que eu achei bastante interessante e na verdade eu achei uma pergunta bastante importante e eu senti vontade de compartilhar tanto a pergunta como a resposta com todos vocês. E eu confesso que exigiu bastante reflexão de minha parte responder essa pergunta. E a pergunta foi a seguinte: Dona Cida, como aprender a perdoar? Veja bem, todos nós que moramos neste planeta, todas as pessoas estão sujeitas em determinado momento a passar por esse tipo de situação, de se sentir triste, magoada, decepcionada ou até mesmo ofendida, seja com uma palavra, com um gesto, uma atitude de alguém. E todos nós também estamos sujeitos a cometer esse tipo de ato. Todos nós podemos magoar alguém através de uma palavra impensada, de um gesto, de uma atitude, ou uma escolha que nós fazemos, uma decisão que nós tomamos. Uma atitude ou um gesto de um filho pode magoar os pais, ou uma decisão dos pais, uma atitude dos pais também pode magoar os filhos. Então, todos nós estamos sujeitos tanto a magoar como sermos magoados. Por isso é muito importante que a gente faça uma reflexão a respeito de como isso está nos afetando. A primeira coisa que acontece com a gente, quando surge uma palavra inesperada, uma atitude inesperada de alguém, é um susto. Esse susto, ele libera em nosso organismo várias substâncias químicas que começam a circular em nosso sangue e alteram todo o metabolismo do nosso organismo. O nosso coração acelera, o pulmão começa a respirar mais rapidamente, às vezes a nossa garganta parece se fechar e a gente não consegue se expressar, fica vermelho. Então, existem várias reações físicas. E dependendo de como a gente lida com essa situação, às vezes nós podemos rapidamente nos livrar daquela situação, e tranquilizar, e tudo pode ser resolvido ali naquele momento. Mas se a gente ficar remoendo esse assunto, se a gente ficar revivendo essa situação o tempo todo, isso vai gerar em nós uma energia muito negativa, muito ruim. E ela vai imprimir em nosso corpo emocional, que nós podemos chamar de corpo astral, de corpo etéreo, de corpo de perispírito, de corpo espiritual, alguns até chamam de corpo espiritual. Eu vou chamar de corpo emocional. Então, em nosso corpo emocional vai sendo impresso uma imagem como se fosse uma tatuagem. Uma imagem feia, porque está representando essa sensação ruim que nós tivemos em determinado momento. E é como a gente olhar para uma parede branquinha que nós acabamos de pintar e alguém vai e encosta a mão suja nessa parede. Toda vez que nós vamos olhar para aquela mancha, nós vamos sentir um incômodo terrível. Então, como a gente faz? A gente pega um paninho, molha esse paninho, passa na parede, a sujeira da parede vai passar para esse paninho. E nós vamos lavar esse paninho e essa sujeira vai desaparecer para sempre. Então, aquela mancha na parede desaparece dessa forma. Mas em nosso corpo emocional, essa mancha, essa imagem, essa tatuagem, ela é limpa pelo nosso corpo físico. De que forma? Imprimindo em algum dos órgãos uma doença, manifestando uma doença em determinado órgão. E nós não queremos de forma alguma que isso aconteça, que o nosso corpo tenha que ficar limpando as imagens que nós vamos gravando em nosso corpo emocional, não é verdade? Então nós precisamos tomar algumas providências, nós precisamos pensar em algumas coisas, em algumas estratégias que nós podemos fazer para perdoar, ou seja, limpar aquela emoção,
limpar aquela imagem negativa que a gente tem daquele momento que a gente viveu, né? Porque é como se fosse uma imagem gerada, né, no espaço, gerada no ar, e que imprime, que fica impressa em nosso corpo emocional e vai nos afetar, mesmo que passe algum tempo, a gente se afaste da pessoa e a gente não veja mais essa pessoa, né? Aparentemente a gente se esqueceu, mas toda vez que alguém disser alguma coisa que lembra aquele fato, nós vamos sentir um incômodo. Então é muito importante que a gente limpe essa emoção negativa que está lá gravada em nosso corpo emocional. De que forma nós podemos fazer isso? Bem, nós precisamos usar a nossa inteligência emocional, né? Nós precisamos usar uma coisa que nós chamamos de lucidez. Sempre que a gente diz assim para alguém, eu te desejo muita saúde, muita paz, muita alegria e também te desejo muita luz para a sua vida. Na maioria das vezes a gente nem para refletir que luz, que a função da luz na vida das pessoas é trazer lucidez. Eu mesma não pensava, até eu ficava me perguntando por que a gente diz muita luz. E eu não pensava que luz significa lucidez, então nós precisamos agir com lucidez. Existem no universo várias leis, diversas leis. Entre essas leis, existe a lei da reciprocidade, que é a lei que causa a sintonia entre duas coisas, duas pessoas, né? Dois acontecimentos. Então, a sintonia, ela é feita através dessa lei da reciprocidade. Como assim, dona Cida? Popularmente, essa lei da reciprocidade é a lei do semelhante atrai semelhante. Então, quando acontece alguma coisa, nós precisamos nos perguntar: o que há em mim que se assemelha a essa situação que eu estou vivendo? O que eu estou precisando aprender com essa situação? Porque o outro, nós já aprendemos, né? Já ouvimos muitas vezes, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido essa frase, que o outro é o nosso espelho. Porque quando a gente olha para alguém e a gente diz assim, nossa, que atitude feia, né? Eu nunca quero ter um tipo de atitude desse jeito. Então a gente começa a se policiar. Então a gente olhou para o gesto de alguém, viu uma atitude, achou feia, e a gente começa a se policiar para não ter aquele tipo de atitude. Ou o contrário também acontece, né? A gente olha para uma pessoa e diz assim, nossa, que atitude linda que essa pessoa teve. Ah, eu também quero fazer igual ela. Então a gente começa a observar a nossa vida, né? E procura agir de acordo com aquela imagem que a gente viu no outro. Então o outro nos ensina, ele nos mostra o que é bom e o que não é bom, o que é agradável e o que não é agradável, o que é confortável e o que não é. Então o outro é nosso espelho. Então quando o outro faz alguma atitude agressiva, ou quando o outro diz alguma palavra impensada, então nós precisamos refletir. O que eu preciso aprender com isso? Isso aí é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Né? E a gente mudar o nosso foco. Veja bem, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente já começa a mudar o nosso foco. Em vez de pensar na ofensa, nós começamos a pensar em como aquilo pode nos ajudar, como aquilo pode contribuir para a nossa vida, até para que a gente evolua, para que a gente aprenda a lidar com situações difíceis, né? Agora, é importante que a gente fale para a pessoa? Sim, é muito importante. Às vezes a pessoa falou mesmo sem pensar, né? E ela nos ofendeu, e ela nem percebeu que nos ofendeu. Ou percebeu, mas saiu imediatamente e não deu nem tempo para a gente poder dizer alguma coisa. Então, a gente precisa assim dizer, mas antes de falar com essa pessoa, nós precisamos estar lúcidos. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa, ela também precise de um tempo para fazer uma reflexão. Se ela fez a ofensa, saiu e não fez essa reflexão, no momento que nós falarmos com ela a respeito do quanto ela nos magoou,
do quanto ela nos feriu, né? Do quanto ela nos decepcionou com aquela palavra, com aquele ato que ela teve. Pode ser que ela tome um choque também. Então, da mesma forma que nós levamos um susto, ela também vai levar. Então, ela também vai precisar de um tempo para refletir. Então, antes de conversar com essa pessoa, nós precisamos não criar grandes expectativas, né? Nós não podemos ir conversar com uma pessoa com a expectativa de que ela vai reconhecer na mesma hora e que ela vai pedir desculpas, que ela vai corrigir o que ela fez e que vai tudo ficar bem naquele mesmo instante. Nem sempre vai acontecer assim. Pode ser que aconteça assim, mas é mais raro acontecer assim. Normalmente a pessoa precisa de um tempo para digerir aquilo que nós falamos, né? E é muito importante que a gente vá equilibrado para essa conversa, que a gente vá lúcido para essa conversa, para que a gente fale de uma forma tranquila, de uma forma serena, sem ofensas, né? Sem magoar a outra pessoa também. Porque da mesma forma como nós não queremos ser magoados, nós também não devemos magoar a outra pessoa. Nós não precisamos magoar a outra pessoa. Ela só precisa saber que nos ofendeu, que nos magoou, que nos decepcionou, para que ela também se corrija. Então é um ato bondoso, é um ato generoso também a gente expor. Agora, se ela não reconhecer o erro, nós vamos nos sentir mais tranquilos, porque nós falamos, ela já está ciente. Pode ser que daqui a alguns anos apenas ela vá reconhecer, né? Pode ser que somente daqui a algum tempo essa pessoa vá realmente reconhecer o que ela fez de errado, né? Mas não tem importância. O mais importante é a gente se curar, né? Outra coisa que acontece também, que a gente precisa observar, é que às vezes duas pessoas são ofendidas no mesmo instante. Duas pessoas sofrem a mesma ofensa, só que uma fica magoada e a outra não. Para outra aquilo não significou nada. Por que isso acontece? Porque durante a nossa infância, até os nossos 5 anos de idade, tudo aquilo que nós ouvimos, vemos, que nós sentimos no relacionamento ali com os nossos pais, ficam gravados como se fosse uma programação em nossa mente. Então, depende muito também da leitura, de como a criança fez a leitura daquela situação. Por exemplo, às vezes uma criança, ela é um bebê, uma gravidez aconteceu no momento em que os pais não estavam preparados. Pode ser que a mãe não aceite muito bem aquela gravidez em virtude das circunstâncias daquele momento e essa criança venha a se sentir rejeitada por essa mãe. Pode ser que essa mãe já tenha uma proporção maior de rejeição, pode ser que ela até tente um aborto e essa criança sinta então um medo terrível, né? Então ela pode sentir medo, ela pode sentir essa sensação de rejeição, essa sensação de insegurança. E isso pode ficar profundamente gravado no subconsciente dessa criança, que na vida adulta vai aparecer no momento em que ela passar por uma situação difícil com um outro adulto. Principalmente se for uma pessoa que ela ama, uma pessoa que ela confia, como no caso da mãe, né? Porque nós confiamos plenamente, de uma forma total e absoluta, a nossa vida nas mãos de nossa mãe, enquanto nós estamos dentro do útero dela. Porque ela pode nos proporcionar a vida ou ela pode impedir a nossa vida. Está nas mãos dela a nossa vida naquele momento, né? Então nós confiamos muito no momento em que nós escolhemos a nossa mãe, no momento em que nós somos acolhidos por ela, nós entramos numa relação de extrema confiança, né? O bebê se sente extremamente confiante de que aquela mãe vai dar essa oportunidade de vida para ele. Mas se essa mãe tiver esse tipo de atitude, né, a criança pode se sentir extremamente rejeitada. Ou pode ser que não, né? Pode ser que ela supere tudo isso, pode ser que ela, assim que ela nascer e que ela for recebida com todo amor, com todo carinho, que ela passe a interpretar de uma forma diferente, né? Que ela não se sinta dessa forma. Eu não sei, né? Não dá para a gente saber como isso vai funcionar na mente de uma criancinha.
Mas, às vezes, também o abandono de um pai, né? Às vezes o pai não fica junto com a mãe, então a criança se sente abandonada pelo pai. Então, quando alguém que instintivamente, né, representa uma autoridade, uma pessoa em quem ele confia, um chefe, uma pessoa que está acima, em posição acima, faz uma ofensa, aquilo pesa muito para essa pessoa. Então, nós precisamos analisar se existe algo dentro de nós que faz com que a gente se sinta assim. A gente precisa observar, né, se aquilo se repete, né? Se sempre que alguém fala determinadas coisas, a gente fica magoado, a gente se sente perdido, se sente desorientado, atordoado, né? Se a gente se sente assim, é porque algo em nós precisa ser curado, para que a gente consiga perdoar com mais facilidade, para que a gente consiga relevar, para que a gente consiga se livrar dessa emoção negativa o mais rápido possível, para não causar doença em nosso organismo, para não causar esses reflexos negativos nos nossos órgãos, né? Não há necessidade disso. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Então, sofrer uma ofensa, sofrer uma situação que cause mágoa, é uma oportunidade da gente fazer uma reflexão também, né? É muito importante que a gente faça essa reflexão, que a gente se analise e se pergunte, né, o que há em mim que precisa ser curado? E se for necessário, que a gente procure ajuda para se curar, né? Para a gente voltar a ter o nosso equilíbrio. Então, perdoar é um ato de inteligência, né? Em primeiro lugar. Perdoar porque a gente vai. É um ato de inteligência porque a gente vai cuidar do nosso corpo, né? A gente vai se preservar quando a gente perdoa. Também é um ato de inteligência porque quando a gente reflete, né, o que está acontecendo dentro de nós e que precisa ser curado, então a gente entende que uma ofensa, uma coisa que nos fere, pode ser uma oportunidade de cura, né? Então, é o outro lá fora mostrando que nós precisamos curar algo dentro de nós. Então, perdoar é isso. Perdoar não é apenas esquecer, né? Porque às vezes a gente não esquece, não há necessidade da gente esquecer aquilo, mas a gente compreender, né? É uma atitude de respeito, é uma atitude de amor, não apenas com o outro, mas conosco também. É muito interessante isso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido útil. Eu gostaria muito que vocês deixassem um comentário, que vocês falassem o que vocês sentiram, o que vocês pensaram, o que vocês refletiram sobre esse assunto. Eu confesso que para mim foi bastante difícil responder essa pergunta, mas foi o que me veio, sabe? Foi o que eu senti que deveria ser assim. Foi assim que eu senti. E por isso que eu tive essa vontade de transmitir isso para vocês. Muito obrigada por me acompanhar em mais este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.